Autista no condomínio, como que funciona quando você tem um vizinho que ele tá dentro do transtorno do espectro autista e em alguns momentos de crise ele vai fazer algum barulho que vai vir a incomodar tanto o apartamento de baixo como o apartamento de cima, ou então, se você é um morador e você tem um familiar dentro do espectro autista que faz algum barulho que venha incomodar os vizinhos de baixo ou os vizinhos de cima, como que funciona essa situação perante a lei e como que faz para solucionar isso e viver em harmonia dentro desse condomínio. Então, se você não me conhece, meu nome é Lucas, sou advogado especializado em direito à saúde, especialmente em direito das pessoas com deficiência. Eu vou explicar como que funcionam os direitos da pessoa autista dentro do condomínio. Você já imaginou como que é o dia a dia de uma pessoa autista morando em um condomínio? Além de todos os desafios que naturalmente as famílias já enfrentam, ainda há específicas em relação à convivência, à comunidade, e por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar os direitos da pessoa com deficiência dentro dos condomínios edilícios. Morando em um condomínio, a gente sabe que as regras de convivência entre vizinhos elas devem prevalecer. E isso também a gente deve considerar para todos. Só que quando a gente tem a presença de um diagnóstico de autismo, a gente tem outro olhar, outra perspectiva sobre o assunto. Hoje em dia, uma infeliz realidade são vizinhos criticando e chamando polícia para famílias de pessoas dentro do espectro autista, alegando que estão tendo perturbação do sossego, que aquilo está atrapalhando o sono, que aquilo está fazendo de propósito para afrontar o vizinho. Alguns casos envolvem violência e isso acaba sendo muito prejudicial para todos naquele condomínio. O principal problema acontece quando os vizinhos tentam trazer como responsabilidade para as pessoas dentro do espectro autista, como se aqueles momentos onde estão em crise ou então estão causando algum barulho que venham a ser considerado perturbação, sejam propositais ou com intenção de afrontar, de fazer mal para aquele vizinho, para ampliar uma atmosfera de caos, só que na verdade, ninguém quer viver em conflito. Então assim, por ninguém estar querendo viver em conflito, as pessoas também têm que considerar que a situação não acontece por vontade do paciente, e sim por uma situação envolvendo um diagnóstico. Então, o diagnóstico faz com que o paciente tenha aquele momento de crise, de desregulação, ou qualquer outra situação que venha causar esse tipo de barulho que foi atribuído como incômodo. Só que aí que tá o pulo do gato. O morador autista, ele não tá fazendo isso daí para causar mal ou para provocar o morador de baixo, o morador de cima ou o morador de lado. Ele está fazendo isso em razão do seu diagnóstico, por uma questão de desregulação ou por um momento de crise. Isso daí ele não está fazendo porque ele está querendo afrontar a questão intencional do barulho. E é pensando nisso que a gente traz agora para a legislação brasileira. Então, se a gente pegar lá, Lei Brasileira de Inclusão, famosa LBI, ela traz e garante que a pessoa com deficiência, incluindo pessoas autistas que são consideradas pessoas com deficiência por conta da Lei 12764 de 2012, também conhecida como Berenice Piana, para que elas tenham direito de viver em comunidade de forma plena sem sofrer discriminação ou exclusão em razão do seu diagnóstico. Então, hoje, o que a gente tem daquele morador ou vizinho que faz um barulho propositalmente? Ele é considerado um morador antissocial. Juridicamente falando, o ministro Edson Fachin, ele traz uma boa descrição. Vou trazer as palavras dele onde ele diz, abre aspas, está presente naquelas situações em que a estabilidade das relações entre condôminos é gravemente ameaçada, inviabilizando a convivência social, fecha aspas. Ou seja, quando ele faz propositalmente para trazer perturbação e afrontar os demais vizinhos. Não é o caso de moradores dentro do espectro autista que não estão fazendo isso com intenção de causar o mal ou de perturbar. Outra situação que também costuma acontecer nas áreas comuns do condomínio agora é com relação a moradores dentro do espectro autista em algum momento de desregulação sensorial ou qualquer outra situação envolvendo o convívio direto que venham a ser motivo dos vizinhos questionarem se aquilo está certo ou se aquilo está errado, e a gente também tem uma solução para isso. O primeiro passo sempre vai ser o conhecimento, ou seja, quando a gente traz conhecimento para as pessoas, a situação ela tende a melhorar porque vão saber como funciona. Isso porque ninguém é obrigado a nascer e conhecer sobre o espectro autista, mas as pessoas devem estar dispostas a entender e compreender as diferenças para o bom convívio na sociedade, especialmente o bom convívio no condomínio, como eu estou explicando aqui para vocês. Uma das primeiras medidas que devem ser adotadas pelo condomínio é trazer informações de conscientização e conhecimento para todos, ou seja, a gente sempre tem um quadro de avisos, a gente sempre tem um quadro de informações dentro do condomínio que deve ser usado principalmente para trazer informação sobre isso, ou seja, o morador não expondo, obviamente, o morador X
do apartamento Y está dentro do espectro autista. Não, regras de boa convivência com moradores autistas. Outra forma de também incluir é realizar no condomínio reuniões com profissionais para trazer informações sobre a conscientização e esclarecer dúvidas que moradores que não vivem e não convivem com o transtorno do espectro autista vão ter, são naturais, porque elas não vivem essa realidade. Então é melhor você trazer para perto o conhecimento para que as pessoas acolham, do que isso se tornar um conflito maior do que ele costuma ser, com presença de polícia, com brigas, em razão de uma pessoa que de fato não está fazendo isso por mal. Conviver com autismo em condomínio pode ser um desafio, mas também ele é uma oportunidade incrível para aprender mais sobre inclusão e respeito ao próximo. E aí, seu condomínio está preparado?